Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Chegamos à parte onde Jesus começa a promessa do Espírito Santo. Ele o chama, no trecho que nós ouvimos hoje, de Paráclito. Paráclito é uma palavra grega que inicialmente poderia significar um advogado, mas propriamente com o tempo ganhou a conotação não só de alguém que é um advogado defendendo, mas de alguém, de um intercessor, de alguém que intercede junto de outro, no caso, de alguém que intercede junto de Deus em favor dos homens. Jesus o apresenta como uma promessa de alguém que será enviado da parte dele e do Pai, como que para estar no lugar dele. A promessa em relação a um outro defensor, um outro paráclito. Por quê? Porque o primeiro paráclito, o primeiro defensor é Jesus. E ele, se referindo à sua partida, quer mostrar que os discípulos não estarão órfãos, como ele diz. Portanto, na ausência de Jesus, na verdade, pelo Espírito Santo, Jesus estará sempre presente. O Espírito é dado aos discípulos, não ao mundo. O mundo não pode vê-lo, porque não o conhece, o Espírito da verdade. O que significa que o mundo não o conhece? O mundo não o vê, não no sentido de que não seja possível enxergá-lo, mas no sentido de que o mundo não o percebe. Ele está aí, mas somente os discípulos o percebem. E por que o percebem? Porque foram capazes de perceber Jesus. Aqueles que viram Jesus e creram nele, o reconheceram, são capazes também de ver e conhecer o Espírito Santo. E há um momento em que vale a pena nós nos determos, em que Jesus fala dessa ação do Espírito, ou desta presença, com 3 preposições diferentes em grego, que nos dão a ideia de uma ação maravilhosa da parte do Espírito Santo. Primeiro ele diz: eu vos darei um outro defensor para que permaneça sempre convosco. Então a preposição metá, convosco, que não significa apenas estar próximo, estar perto, mas significa intimamente. É uma proximidade, a proximidade mais profunda que se pode imaginar. Depois ele diz: o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós. A preposição em grego pará, junto de, que significa não estar ao lado sem fazer nada, não só permanecer, mas significa hospitalidade, acolhida, comunhão, ação. Ele não está parado à toa do seu lado, mas ele age. Depois continua lá: junto de vós e estará dentro de vós. Preposição grega em, quer dizer, dentro, em.
interioridade, não está fora de vós. Portanto, uma presença que é íntima convosco, uma presença que é atuante junto de vós e uma presença que é interior em vós. É assim que o Espírito Santo, então, é descrito na sua ação, na sua presença por Jesus. Ora, tudo isso aqui, para nós que temos fé, não é uma coisa estranha. Nós somos capazes de verdadeiramente vislumbrar esta ação. E Jesus, então, ao descrever ou ao prometer a presença do Espírito Santo, que deveria ser enviado dele e do Pai, ele está, no fundo, se referindo a um tempo em que os seres humanos, os discípulos, deverão caminhar neste mundo, não sob a presença física de Jesus, como aconteceu na sua encarnação, na sua história mortal, sua vida mortal, mas um tempo em que os discípulos deverão peregrinar na presença de Jesus através do Espírito Santo. É o assim chamado tempo da igreja. É o tempo em que nós estamos vivendo. Esse longo tempo, desde o Pentecostes até o final dos tempos, quando Jesus então nos garante que ele está, que ele continua presente, através do Espírito Santo, do defensor, do intercessor que ele havia prometido e que há de se manifestar, então, todos os dias da nossa vida, como se manifestou, segundo a promessa de Jesus, no dia de Pentecostes, o dia que nós estamos já começando a preparar, que encerra o período pascal, 50 dias depois, a vinda do Espírito Santo, que inaugura o tempo da igreja, o tempo em que nós estamos vivendo, sob esta consciência, sob esta fé, de que Jesus está vivo e presente através do Espírito Santo, que está conosco, está junto de nós, está dentro de nós. Rezemos. Deus Todo-Poderoso, dai-nos celebrar com fervor estes dias de júbilo em honra do Cristo ressuscitado, para que nossa vida corresponda sempre aos mistérios que recordamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.